Olá pessoal, estou eu aqui de volta, sou Helenice Salles e mais uma vez para continuar meus relatos a respeito de minhas experiências espirituais. Sendo que assim, gente, logo de cara eu quero fazer uma retificação a respeito de uma palavra que foi dita por mim quando eu estava lendo aquela carta que supostamente foi escrita por mim, tá? Supostamente não, gente, foi escrita por mim porque eu conheço a minha caligrafia. Eu só não sei dizer para você em que momento que eu escrevi essa carta. Eu não lembro mesmo. Talvez um transe, talvez um transe fosse a explicação plausível para o que me aconteceu, porque eu não lembro realmente de que eu escrevi essas coisas. Um transe ou de repente como eu direi, meu Deus, um sonambulismo, talvez explicasse. Eu não lembro, por mais que eu tente lembrar em que momento eu escrevi essa carta. Não lembro. Até porque, gente, as letras, os assuntos que foram tratados aqui parecem que foram escritos por uma pessoa com uma elevação espiritual bem mais alta do que eu tinha naquele momento, tá? Naquele momento, eu não buscava, assim, palavras bonitas para falar, eu só queria contar as minhas experiências. Foi quando eu procurei o canal do Paulo e comecei a relatar, né? Sendo que eu achei pouco, eu falei, não, eu vou fazer melhor. Eu vou escrever um livro, eu acho que foi no mês de novembro do ano passado, tá? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, nós já estamos indo para julho, né? 7 meses atrás, vamos dizer assim. Há 7 meses atrás, eu decidi que eu escreveria todas as minhas experiências em um caderno para que ficassem gravadas, né? Ficasse como lembrança, não sei, para os meus filhos e netos, ou talvez um surgimento de nossa família aparecer um psicólogo, um psiquiatra que quisessem ter um melhor entendimento a respeito do que acontece com as mentes de seus pacientes. De repente, eles observando as coisas que me aconteceram e o modo como eu fui tratada por todos, como louca, esquizofrênica, bipolar, tudo mais, né? Eles talvez pudessem entender melhor as cabeças de seus pacientes e, de repente, vamos conversar um pouco, você senta aqui, me conta o que te acontece e vai escrevendo o que seus pacientes contam. Levam isso junto com esse documentário que eu comecei a escrever, ó. Tá vendo como a minha caligrafia é pequenininha, bonitinha? Isso aqui eu comecei a fazer eu acho que novembro. Foi bem depois daquela experiência que eu tive de quase morte. Tá vendo? A minha caligrafia é assim, pequenininha. Olha o que tá escrito aqui, ó. Minhas experiências espirituais, o começo. Bom, gente, comecei a escrever no caderno. Sendo que eu só fiz uma folhinha só, nem concluí o segundo lado. Ó, aqui eu parei, falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou além. Eu vou fazer os vídeos, eu vou contar em vídeos as minhas experiências. Quando não houver mais o que contar, eu volto para o caderno para continuar a escrever. Deixarei o livro também como um documentário, né? Caso a família queira dar continuidade ou queira entender melhor a mente louca da Helenice Salles, talvez através dos meus relatos elas possam compreender o que não ia valer a pena mesmo, que eu já não estaria mais aqui, ou futuramente, se alguém na família passarem pelas experiências que a Helenice passou, as pessoas pararem e falar, opa, peraí, a Anice falava a esse respeito. Então, de repente, essa pessoa, essa futura pessoa, né? Não sei se sobrinho ou neto, sei lá, que passarem por essas experiências não irão sofrer as consequências, né, que eu sofri e não serão taxadas de loucas, esquizofrênicas, bipolares e sei lá. Bom, tem coisas que às vezes ainda machucam um pouquinho. Porém, gente, mesmo não sabendo de que forma eu fiz esses escritos aqui, nessas coisas escritas aqui, eu reconheço que a caligrafia é minha pelo modo
que eu escrevo o meu E. A letra E eu faço ela, pam, como lacinho assim. Sempre foi assim. Essa caligrafia era de meu pai e eu herdei, aliás, letras desenhadas de meu pai. Eu sei que fui eu que escrevi, só não lembro quando nem como. Um transe seria a explicação mais plausível, mas em todo caso está escrito e eu vou preservar essa carta, vou passar limpo no caderno, deixando claro que esse título, O Enterro da Helenice Salles, foi escrito por mim, mas onde estava a minha mente nesse instante eu não lembro, tá? Um transe explicaria. Bom, quero fazer a retificação dessa palavra aqui, gente, porque quando essa carta foi escrita, a impressão que dá é que foi por uma pessoa com o nível espiritual mais elevado, e essa pessoa se referiu à morte de sentimentos, tá? Entre esses sentimentos estão, olha aqui, ó, estão sendo enterrados, aí tá aqui os sentimentos. Sentimentos tais como esses: as mágoas, a solidão, desprezo, traições, abandono e, no vídeo passado eu falei religião. Depois eu parei para pensar o que a religião tem a ver com os sentimentos que estão sendo revelados ali. Li e reli e eu vi, epa, não é religião, gente, é rejeição. Aqui, ó, rejeição, tá vendo? E eu li religião. Na verdade, rejeição era o sentimento que estava sendo enterrado naquele momento. Entre todos esses havia a rejeição, a indiferença, o egoísmo, a maldade, falsidade, mentiras, ignorância e a falta de amor próprio. Esses foram os sentimentos que foram enterrados quando essa carta foi escrita. Sendo que, no vídeo passado, eu não li rejeição, eu li religião. Sabendo que a coisa que mais me marcou toda a minha vida, que mais me fez sofrer, era esse complexo de rejeição que eu tinha. Sabe, eu fui muito rejeitada, só que tem raízes mais profundas, bem mais profundas, e eu não quero entrar nesse assunto. Isso não me interessa, isso não me pertence mais. Para eu falar por qual motivo eu sofri esse complexo de rejeição, eu vou cutucar feridas que já sararam e que não fazem parte mais de minha vida. Estão mortos e enterrados. Então, peço perdão por eu ter lido religião no vídeo passado, quando na verdade estava se referindo a sentimentos que estavam sendo enterrados e não é religião, é rejeição. Desculpem, por favor. Daí, quando eu decidi escrever o meu livro, né? Depois de ter dado a entrevista ao Paulo, decidi colocar o livro, né? Escrever em livro, deixar registrado, para que, de repente, se alguém quisesse estudar sobre o assunto, algum psicólogo, psiquiatra, né? De repente quisesse entender o que se passa nas cabeças de seus pacientes, tirassem. Pelo fato da Helenice Salles já ter passado por isso, de repente um psicólogo na família, um neto, um bisneto decidam ser psicólogo ou psiquiatra, teriam como base as minhas experiências para poder entenderem melhor seus pacientes. Comecei a escrever, aqui está a prova, né, que eu comecei a escrever. Tenho certeza que isso aqui eu escrevi depois da entrevista com Paulo, ou seja, Paulo me entrevistou em outubro, eu devo ter começado a escrever em novembro. Isso é certo. Isso aqui eu não sei quando foi escrito, não tenho data específica. Sei que a caligrafia é minha, só não sei em que momento do meu psicológico eu comecei a escrever. E também para mim tá tudo bem. Hoje em dia eu tô aceitando tudo numa boa, não me interessa. Tá escrito, vai ficar guardado e eu vou passar com toda certeza depois para esse caderninho. Então, já esclareci. Não é religião, porque estava se referindo a sentimentos ruins, tá bom? A rejeição, sim, fazia parte de minha vida. Com toda certeza, eu sofri com complexo de rejeição durante toda a minha vida. Mas já é um sentimento morto, enterrado, e não haverá missa de 7º dia, ok? Acabou. Parei. Sobre os discos voadores.
Na verdade, eu não tenho muitas coisas a falar a respeito desse assunto, disco voador. Por quê? Porque eles não me permitiram ter um conhecimento aprimorado do que eu ia fazer quando eu fui levada por disco voadores. E eu fui levada por disco voadores, sim, sendo que eles apagaram de minha memória o que eu fui fazer. Eu não lembro. Como é que você sabe que você foi levada por disco voadores e que você participou de alguma coisa? Com toda certeza, porque eles me permitiram ver a minha volta. É sinistro, né? Mas eu vi a minha volta. Como se deu? Vocês, não sei se vocês têm noção de como é o barulho de um transformador de energia no poste. Zizizi, zizizi, sabe aqueles? Então, esse era o barulho que eu escutei durante todas as vezes que eu fui levada em espírito para fazer algum trabalho que eu não sei o que era. Fui levada e fui deixada. À volta, eu vi. Como que eu vi? Meu espírito descendo, né, pairando, e meu corpo estava sobre o colchão da minha cama. Eu deitada na minha cama. E o meu espírito descendo, eu observei tudo isso. Eu escutei esse barulho do zizizi, zizizi, né, que eu digo, que foi tipo transformador de energia. Eu vi quando o meu corpo, o meu espírito se encaixou perfeitamente com o meu corpo. Daí eu abro os olhos, eu sei que a nave está acima de minha casa e eu vi quando... Eu falei, gente, o que foi isso agora? Deve estar queimando algum curto-circuito na minha cabeça. Só pode ser. Só que passaram-se algum tempo, né? Passou algum tempo e a mesma experiência. Fui levada para fazer um trabalho, que eu não sei qual trabalho eu fiz, e da mesma forma que eles me deixaram da primeira vez, a mesma coisa. Meu corpo saindo de uma portilha, de uma porta da nave, até aí eu lembro. A porta, ou compartimento, não sei direito, ficava abaixo, não era do lado da nave, era abaixo. Dali, o meu espírito descia, 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 descia. Eu vi o meu quarto, tá? Eu vi todos os móveis, tudo no meu quarto, e meu corpo estava na cama. Eu vi meu corpo na cama. Daí, meu espírito baixa direitinho, bonitinho, e pá, encaixa no corpo e eu acordo. Escuto o barulho da nave, para eles deixarem bem claro para mim o que aconteceu. E isso foi feito durante umas 5 vezes, mais ou menos, e não tive mais esse tipo de experiência. Por que eles fariam isso com você, Lenice? Pelo mesmo motivo que eles fazem com todas as pessoas que têm esse contato direto com eles, ok? Só que as pessoas que contam seus relatos, elas contam para onde foram levadas, tipo assim... Digamos, lá na Índia um trem bateu, várias pessoas morreram, sendo que aquelas pessoas não estavam preparadas para a morte. Não é o caso assim, quando a pessoa tem uma doença terminal, que sabe que vai morrer e se conforma com aquela situação. Bom, eu vou morrer, não tem jeito, então eu tenho que aceitar. Esse espírito, com toda certeza, ele irá buscar o seu caminho, seguirá seu caminho. Se despedirá de seus familiares, mesmo que alguns não tenham a visão, né, do espírito. Talvez alguma criança, algum idoso perceba a aproximação desse espírito, ou de repente sente um arrepio, como se alguém tivesse entrando em contato com ele, encostado nele, mas não necessariamente verá a esse espírito. E nisso abre-se uma porta e o espírito segue seu caminho. Isso acontece nos hospitais. Quando aparece uma porta que do nada aparece na parede, o espírito tem consciência de que ele precisa seguir seu caminho. E vai, tá? Isso acontece com algumas pessoas que têm esse tipo de acidente, que morreram, por exemplo, num acidente inesperado, que estava cheio de vida, saúde, com planos para o futuro. De repente acontece um acidente fatal e pá, morre. O espírito acorda. Peraí, o que eu tô falando? Quem é essa pessoa? Em primeiro lugar, nem reconhece que o corpo é dele. Leva algum tempo para chegar-se à conclusão de que aquele corpo pertencia àquele espírito. E é muito dolorido quando a pessoa não está preparada para morrer. É muito difícil. Então, essas pessoas que têm o dom da mediunidade, de
ter essa interligação entre os dois mundos, o mundo físico e espiritual. No caso, eu também participo desse grupo de pessoas. Essas pessoas, elas são convocadas por extraterrestres ou por espíritos que fazem esse trabalho de conexão com o mundo para conscientizar aqueles espíritos de que eles não fazem parte mais desse plano. E precisava disso? Bom, eu não sei se precisava ou não, mas extraterrestres, pelo que eu sei, não têm sentimentos. Essa é que é a verdade, tá? Eles são tipo uma máquina. Eles não sabem o que é o amor, eles não sabem o que é dor, não sabem o que é sofrimento. Então, os seres humanos que têm essa visão privilegiada de ter o contato espiritual, enxergar, essas pessoas são levadas e fazem com que aqueles espíritos se acalmem, com que aqueles espíritos, aquelas pessoas que morreram, tenham consciência de que eles não precisam mais daquele corpo. E existem relatos de espíritos de que eles ficam ao lado de seus corpos e se negam a fazer a travessia. Eles sofrem porque veem seus corpos apodrecendo. Essa é que é a verdade. Existem também relatos de espíritos, digamos assim, uma mãe que foi super mãe, super protetora, aquela mãezona, sabe, que cuida da família sempre que todo mundo está embaixo de suas asas. Essa mãe, quando morre, ela também se nega a largar seus filhos. Não fazem isso por maldade, tá? Elas não fazem isso, elas se tornam obsessoras. É verdade, o espírito obsessor não necessariamente são espíritos ruins. São aqueles espíritos que estão determinados a não aceitarem, por exemplo, a sua morte. Não, eu tenho que ficar aqui porque aqui eu vou proteger meus filhos, meus netos. Se torna uma obsessão na vida daquele casal. Por causa da presença daqueles espíritos, as pessoas podem brigar, seus familiares podem brigar, e a mãe querer se interferir, ou o pai, não, o pai dificilmente, geralmente que o apego é da mulher, querer interferir e de repente não consegue fazer nada e elas entram numa problemática de não aceitação de que morreram, mas não entendem por que as pessoas não a procuram. Tem o caso de uma senhora que ela havia morrido há algum tempo e seu filho estava com 70 e poucos anos. Ela ainda achava que ele era um menino. Ela não fez a travessia, ela ficou todo o tempo dentro daquela casa, no que ela achava que estava cuidando da família. Na mente dela, ela tinha que arrumar a casa, ela tinha que cuidar da família, ela fazia o serviço doméstico, mas assim, ela não fazia do cara sair, chegar e encontrar a casa arrumada, não. Tava tudo bagunçado, mas na mentalidade dela, a casa estava limpa e esperando o seu filho querido. Deu muito trabalho para as pessoas ensinarem para essa senhora que ela não fazia mais parte desse plano, tá? Eu acho que a minha mãe também teve esse problema de me largar também, porque uma vez eu fui no centro espírita e eles falavam isso para ela, para que ela me deixasse, porque ela não fazia mais parte desse mundo. Ou seja, minha mãe estava muito apegada comigo também. São espíritos boas, pessoas que foram boas, mas se tornam obsessores pelo fato de não aceitarem que estão mortas e simplesmente seguir seu caminho. Elas querem continuar aqui fazendo o que elas faziam antes e não é mais possível. Por isso que essas pessoas são chamadas para que conversem com aqueles espíritos, que expliquem para eles que eles não fazem parte desse mundo, tá? Que eles têm que seguir adiante. Alguns até conseguem, né? Mas depois que eu passei a estudar um pouco esse lado espiritual, eu passei a descobrir muita coisa que eu não sabia antes, que eu me negava a aceitar, que até minha mãe tentava conversar comigo, a minha mentalidade era tão fechada, sabe, que eu não aceitava essas coisas, eu achava que era tudo do diabo, tudo que faziam era do diabo, então eu me afastava dessas coisas. E aí depois você vê relatos na Bíblia, né, que Jesus via espíritos, falava com espíritos, ordenava que os espíritos seguissem seu caminho e deixassem paz, né, essas coisas. Então, assim, mesmo sem entender muito do assunto, eu busco conhecimento, tá? Eu busco conhecimento. E o que eu posso explicar para vocês é isso, que a experiência que eu tive foi muito aparentemente limitada, tá?
E eu não tenho, assim, lembranças do que eu fui fazer com eles, mas que eu fui chamada, eu fui convocada assim, eu participei de algum resgate, eu não sei, de alguma missão, não tenho conhecimento do que eu fiz, não sei como é dentro da nave, a parte de baixo eu vi, quando a porta se abriu, tipo assim, a porta se abriu e meu espírito desceu. Eu vi, eu ouvi o barulho da nave e eu vi todo o meu quarto, guarda-roupa e tudo, e vi o encaixe do meu corpo. Bom, foi isso que aconteceu. Agora eu vou na parte, tá? Eu tô indo lá para dar um adianto nas experiências, né? Que é onde eu vou chegar àquela parte que mais me comove e eu vou pedir a Deus muita sabedoria para poder relatar para vocês sem muito choro, muita lágrima, tá? Fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto fazer um novo vídeo. Peço perdão por ter lido a palavra religião ao invés de rejeição, tá? Mas está escrito aqui, tá? Para que vocês vejam que eu estou falando a verdade. Rejeição e não religião. Bom, Deus, eu já me corrigi. Me abençoe em nome de Jesus e fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau. Depois eu volto, ok? Tchau.